Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Eu acho que faz até assim, até como é que fala assim, um tempo que talvez vocês me vejam com um sorriso tão grande, né? Eu vou explicar melhor para vocês o contexto desse sorriso, mas primeiro deixa eu garantir aqui o meu thumbnail, que vai ser importante, né? Acho que tá aqui, ó, o meu thumbnail. Pode ser assim. Pronto, né? Mas antes de eu explicar pra vocês, deixa eu pedir pra vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olhem a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde estou, etc. E também deixem comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais com a cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos, né? Já tendo dito isso, então agora eu acho que eu posso explicar para vocês o contexto dessa minha felicidade, né? Vamos direto ao assunto? Vamos direto ao assunto. Eu pedi as contas, né? Para quem conhece, para quem me conhece e tudo mais, sabe que eu fazia baito, né? Ou seja, eu fazia um bico aqui nessas termas que chamaram Maneto, né? E era um bico de limpar, limpar onsen, né? Ou seja, limpar termas, né? Então era um serviço braçal, não era um serviço fácil, mas assim, eu fiz ele por muito tempo por dois motivos. Um, que o horário era muito bom para mim, porque ele não atrapalhava os meus outros trabalhos, né? Basicamente era das 10h30 da noite até a meia-noite, né? E meio que era tudo legal, porque é pertinho da minha academia, então tipo, eu saía daqui ia pra academia e tal. Então tinha muitas vantagens nessa questão do horário para começar. Segundo, que o salário era bom, entendeu? Se você parar para pensar, porque ali o salário real mesmo era 900 e alguma coisa, né? Só que como era depois das 10, tinha 25%, subia esse salário, né? Além disso, eles davam 400 ienes por dia, né, de presente, assim. Era como que se fosse uma janta, né? Davam 400 ienes por dia, né? E ainda depois disso, não demorou muito tempo, que já era bom. Acho que aí dava uns 1.500 mais ou menos, quase 1.600 ienes por hora, né? Mais ou menos. E aí depois, além disso, eles passaram a pagar mais ainda. Eles pagaram a passar mais 25, pagar mais 25%, porque como aqui tem ligação com o governo, né, com a cidade e tal, né, que tipo, eles têm licitação para trabalhar aqui, né, com o onsen. Então, meio que, tipo, eles fazem tudo meio que certinho, entendeu? Tecnicamente, né? E aí, então, eles entraram naquela coisa do que eles chamam de Hataraki Kaikaku, que seria as melhorias na forma de trabalho e tal, né? E aí, então, eles, tipo assim, normalmente você, quando trabalha com hora extra numa fábrica, por exemplo, você ganha 25% pela hora extra, entendeu? E até hoje, se você fizesse um baita, ou seja, fizesse um bico em algum lugar, não tinha nada a ver. Você ganharia o seu salário normal só, mais nada, né? O salarinho que te prometeram ali naquele bico, né? Só que nessa história de Hatrakata Kaikaku, meio que é tipo, é claro que eles não são obrigados, mas tipo, a ideia seria, olha, se você trabalha e tá fazendo tipo como se fosse uma hora extra aqui com a gente, então a gente paga 25% a mais. Então, como aqui é meio certinho, né? Então eles começaram, né, um belo momento ali, começaram a pagar também. Então era 25 da noite, mais 25 do Zangyo, né, da hora extra. Então chegou que o nosso salário chegava, o meu salário chegava próximo de 1.900 ienes a hora. Era muito bom o salário, se você for pensar. Por mais que o serviço é braçal, é só 1h30 de trabalho, era tudo muito rápido, entendeu? Quando você percebia já tinha acabado. Então era muito conveniente para mim. No total, eu não cheguei a ver os meses, mas eu trabalho aqui. Quer dizer, mas dá pra chutar. É praticamente 7 anos e meio. Porque eu lembro que eu entrei aqui no finalzinho do mês 2, se não me engano, né? Então, tipo assim, imagina, isso há 7 anos atrás, 7 anos, 8 anos atrás, né? Então, tipo, no total eu trabalho aqui 7 anos e meio, mais ou menos. Então, é muito tempo trabalhando aqui com eles, né? E desde o início eu entrei trabalhando, então agora vem a historinha pra vocês entenderem o porquê que eu tô pedindo as contas, por que eu tô saindo daqui. Desde o início, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu comecei a trabalhar 5 dias por semana, né? E eu tirava uma faixa de 50 mil ienes por mês. Na verdade, era um pouquinho menos, eram uns 40 e poucos mil. E aí depois se tornou 50 quando eles aumentaram esses 25%, né? Da hora extra, né? Mas então, assim, durante um bom tempo era quase 50 mil e depois passou de 50 mil, em média, trabalhando 5 dias por semana, né? Eu era muito, como é que fala assim?
Me fugiu a palavra agora. Eu era muito valorizado aqui, o meu trabalho, sabe? Eu era esforçado e eles valorizavam o meu trabalho. O cara que me colocou aqui, que era na época o atual Cancho, ou seja, o atual chefe aqui do lugar, né? Ele gostava muito de mim. E ele logo de cara me deu um monte de benefícios assim que as outras pessoas não tinham, né? E tecnicamente todo mundo que trabalhava aqui, os japoneses e tal, eles eram contra isso, né? Então assim, a primeira coisa que eles me fizeram foi o quê? Eu cheguei e eu falei pra ele, olha, como a gente podia tomar banho no final, né? Que esse é um ponto, né? A gente podia, terminando o serviço, a gente podia entrar e tomar um banho rápido. A gente tomava um banho e podia entrar um pouquinho no onsen. Pouca coisa, menos de meia hora, mas podia, né? Então esse era o primeiro ponto. E aí, só que eu queria ficar mais tranquilo, né? Não naquela correria e tal, né? E aí, então, não demorou muito, eu cheguei e falei, olha, se vocês me derem a chave, né? Pra fechar, eu fecho tudo, né? Direitinho, né? E aí eu pensando, né? Assim, eu vou ter mais tranquilidade pra fazer minhas coisas. E tal, né? Até porque tinha muita gente que não entrava, mas ficava te esperando. Então isso era chato, né? Você quer tomar seu banho sossegado lá e a pessoa tá te esperando, né? Sem poder ir embora, né? Só porque ela é a responsável e tem a chave. E aí eu conversei isso com esse chefe, né? Que é era o chefão daqui. E ele, ok, o que ele fez? Ele pegou e me deu a chave. E ele dá a chave pra uma pessoa que trabalha no Itengo, que é 1.5, ou seja, 1h30, que é só 1h30 de trabalho, né? Ele dá a chave pra essa pessoa que trabalha ali, era a primeira vez na história do Euromaneto, né? Então, eu imagino que, o pessoal não tava. O pessoal foi contra, falou que não, isso não deve fazer, porque sempre foi o homem que trabalha no último horário que fica como responsável, tal, não sei o quê. O pessoal foi contra, né? Firmemente contra, mas como o cara é o chefe, ele falou: não, eu vou dar e pronto. Vocês ficam quietos, né? E aí, então, eram dois tabus. Uma pessoa que trabalha no 1.5. Dois, um estrangeiro. Então eu ia ficar sozinho ali, fechando as coisas e tal. Mas ele sempre confiou em mim, né? E me tratava super bem, então eu me esforçava muito pra trabalhar ali, sabe? Porque eu gostava de ser valorizado, qualquer um gosta, né? E assim fomos. Aí no decorrer, ele acabou saindo, esse chefe. E aí foi trocando de chefe e tal, mas eles sempre passavam, né? Que ó, o Kawani-san, ele é um cara, é o cara que trabalha aqui, esforçado, não sei o que, ele entende de tudo, não sei o que, não sei o que lá. Eu tinha um contato com todo mundo que trabalhava no 1.5, então eu meio que mantinha ali um bom social com todo mundo e eu meio que ajudava todo mundo ali a se resolver e tal. Então, assim, eu sempre fui valorizado nessa parte. Até que chegou um dia que mudou o chefe, que é o mais recente, né? E eu lembro até hoje que toda vez que mudava o chefe, eu fazia meio que uma reunião. Eu ia lá e falava, olha, deixa eu só te contar como é que funciona aqui, como é que tá as coisas aqui, né? Por quê? Porque a gente tinha uma chefe chata, uma mulher que é chata pra caramba, né? E ela sempre foi um pé no saco, sinceramente. Mas, como era só ela, a gente conseguia levar. Mas, como ela tem poder, porque era uma chefe, de falar mal de todo mundo, então eu sempre, antes, quando chegava um chefe novo, eu me dava o trabalho de explicar como é que funcionava aqui, né? Como é que isso acontecia, para que ele ficasse esperto, porque de repente ela chega e começa a falar mal de todo mundo. Não, mas o Kaonishi-san falou, então deixa eu confirmar, ele poderia fazer isso. Não é questão de acreditar em mim, mas é questão de não confiar 100% na palavra da outra pessoa, entendeu? E aí, então, eu fiz isso como sempre, e pra esse também eu fiz, né? Achei que tava tudo certo e tal, só que não foi, só que ele meio que não confiou tanto no que eu falei, né? E aí a gente foi indo, beleza. Aos poucos, essa mulher que eu falei que eu não gosto, ela começou a ganhar força, né? Até que entrou uma outra mulher pra trabalhar junto e fez amizade com ela. De início, essa mulher fez amizade comigo, ela gostava muito de mim, né? A gente se dava muito bem, sabe? A gente trocava mensagem, conversava, às vezes saía junto pra comer alguma coisa e tal. Então, tipo assim, a gente se dava muito bem, né? E como é que fala, até me tocava pela situação dela, porque ela é uma mãe solteira, né? E passou muito sofrimento na vida, então eu conversava com ela, dava conselhos e tal, né? Então, assim, a gente tinha uma ótima relação, né? Aí, de repente, não se sabe muito bem o porquê, do nada, começaram a dizer que eu era uma pessoa que reclamava demais. Realmente eu fazia muita reclamação. Só que assim, a minha reclamação é aí que vem o ponto que eu falo pra vocês, que é o que me acabou me culminando, né, eu pedir as contas, né? Basicamente, eu reclamava muito porque eu era o líder dos 1.5. E eu sempre fui, e não é falado, foi dito mesmo, né? O primeiro chefão lá falou, ó, ele é o líder do 1.5. Aí vem, esqueci de comentar isso. Ele me fez de líder, porque foi bem na época que começaram a pagar esse negócio a mais de 25%, né? E desse Hataraki Katakai Kaku. E aí eu
não me enquadrava, na verdade, porque eu não trabalhava normalmente em fábrica, né? E eu trabalho como autônomo, né? E tinha empresa e tal, mas tipo assim, eu não me enquadrava. A ideia é essa, eu não me enquadrava, né? Tinha uma outra pessoa que não se enquadrava também, mas essa pessoa ela não se enquadrou mesmo, ela continuou sem receber, entendeu? Só que aí o chefão me chamou e falou: Ó, Nissan, é o seguinte, você não se enquadra nisso aqui, mas eu vou colocar você como líder e vou falar que você vai receber de forma especial, né? Mais uma vez todo mundo foi contra, mas como o cara era o cara que mandava, eu comecei a receber. Então eu ganhava como todo mundo, a mais, né? 25% a mais. E ele me colocou como líder para isso. Dali para frente, eu continuei como líder, trabalhava muito bem, fazia tudo que eu podia, conversava com todo mundo, né? Passava recados, né? Fazia de tudo, né? E aí foi mudando o chefe e tal. E aí o meu trabalho, que como assim, o novo chefão, o mais novo de todos, né? Ele meio que nunca me deu um valor assim, tipo, para ele, não tem pra que ter esse líder aí. Porque tecnicamente o responsável é o último cara que trabalha à noite, né? O japonês, né? Então, tipo, meio que ele me deixou ali sem nenhum a fazer. Eles tiraram tudo que eu tinha pra fazer, que era às vezes passar recados, né? Entrar em contato com todo mundo e tal. E meio que deixaram eu meio que sem um trabalho realmente assim que a gente pudesse falar assim, ele é o líder, né? Eu só era o líder, mas o responsável mesmo pelo trabalho era o cara que tava trabalhando à noite, né? Então, tipo, eu não tinha nada, né? Eu era um líder sem era um líder com cargo sem a fazer, entendeu? E eu senti que ele tava tentando me afastar disso, pra me deixar sem muito poder, sem muita força, né? Mas, tipo, tudo bem. De qualquer forma, eu tava recebendo meu salário, tava tudo bem, né? Menos trabalho, ótimo. O que eu vou reclamar? Só que aí foi nesse decorrer, entendeu? Nesse decorrer a gente foi indo, né? Como eu falei, olha, se você for pensar, eu tô saindo agora com 7 anos e meio, né? As coisas mudaram, que eu vou contar pra vocês já já, recentemente, mudaram agora no mês 10, né? Então, tipo assim, durante praticamente 7 anos, eu recebi salário de forma especial. Eu recebi a mais, como todo mundo, mesmo não me enquadrando, né? E aí, então, a gente foi, né? Aí foi onde eu falei pra vocês. Do nada, começou ali um papo esquisito de que eu reclamava demais. Mas como eu falei, eu era o líder. E o que eu fazia? Eu escutava a reclamação de todo mundo ali, porque o pessoal, todo mundo reclama. Porque é isso, estão falando mal da nossa limpeza dos espelhos, estão falando mal que a gente não limpou tal coisa, estão falando mal que tá ficando com cabide, com fungos, né, tal, né? E eu escutava tudo aquilo e assim, tudo era culpa nossa, tudo era culpa do 1.5. Não era nem questão de estarem me culpando. Eles estavam culpando todo mundo do 1.5. Às vezes não culpava todo mundo, culpavam alguém específico do 1.5. Mas eu sabia que não era bem assim. Eu sabia que não era só culpar a gente. Na verdade, o problema era mais embaixo. Envolvia um monte de coisa. Várias vezes eu falei pra eles: olha, então vamos resolver. Vem aqui, vem trabalhar junto com a gente um dia. Mostra como é que tem que ser feito, né? Então eu discutia muito com eles tentando proteger todo mundo que trabalhava no 1.5, né? E tentando realmente buscar uma solução. Só que o que aconteceu? Primeiramente, essa chefe, porque era com quem eu batia de frente, né? Sempre, ela pegou e ela começou a falar que então eu era um cara muito chato que reclamava demais, né? E começou assim. Aí, essa mulher que eu falei pra vocês que eu andava muito bem com ela tal, ela fez amizade com essa chefe, porque no início ela não tinha tanta amizade assim com ela. Ela fez amizade com ela e aí ela passou a ficar contra mim. Ela passou tipo assim, a ter problema comigo. E aí, um belo dia, o problema chegou a tanto que meio que realmente eu vi que ela cortou comigo. Aí teve um dia que eu mandei uma mensagem pra ela de madrugada, né? Falando assim: olha, eu tô muito chateado com o que você fez tal, né? Não sei o quê. Por quê? Porque a gente era amigo, pô, né? E aí, o que ela mandou pra mim? Mandou só assim uma mensagem curta e seca, né? Com relação a isso, não posso falar nada, então irei me consultar com os meus superiores. Ela mandou uma mensagem assim, seca desse tipo. Então eu falei assim: pronto, entendi. Ela não é mais minha amiga. Acabou, né? Não demorou muito, uma semana, coisa depois, aqui o chefão atual me chamou, né? Então, eu chamei você pra conversar, porque parece que você mandou uma mensagem ali pra mulher, né, de madrugada, tal, né? Eu queria entender o motivo da mensagem, porque não é normal você mandar mensagem para as pessoas assim nesse horário, tal, né? E aí eu fiquei puto, que eu falei assim: puta que pariu, essa pessoa me traiu legal, né? Mas tudo bem. Eu cheguei e falei pra ele, é o seguinte, né? Não é normal pra você, né? Mas pra mim é normal. Primeiro, porque eu não me importo com essa questão de horário. Eu já trabalho num horário tarde, né? Segundo, essa pessoa tá falando que não é normal, então, tipo assim, né? Então pergunta pra ela o que é normal, porque até então a gente sempre conversou nesses horários.
Se ela for pra ficar falando bosta, eu tenho prova de tudo, eu tenho as nossas mensagens trocadas sempre nesses horários. Ela me mandava mensagem nesses horários pra me pedir conselho de um monte de coisa. A gente saía muitas vezes nesses horários, porque a gente terminava o serviço, saía pra conversar, né? Pra ela chorar e bingar os problemas dela, eu tenho prova de tudo. Eu tenho gravado as nossas conversas, porque várias vezes eu pensei, porque eu não sou burro, né? Apesar de eu ser um cara bonzinho, eu não sou burro. Eu trabalho com isso, né? Lidando com o problema do povo. Então eu já imaginava que vai que um dia alguém fala que eu tô assediando ela, né? Então eu gravava as conversas, eu deixava gravado, né? Tanto as conversas por telefone, como quando a gente saía junto, então eu gravava ali a conversa e tal, né? Pra deixar tudo arquivado, que se um dia falasse, ó, ele me assediou, né? Uma que, vamos respeitar, a mulher é feia pra cacete, né? Mas ainda assim, né? Não importa. Pra cair nas costas de um estrangeiro é fácil, né? Então eu tinha tudo gravado. Aí eu falei, ainda cheguei e falei pra ele, eu tenho tudo gravado. Fala pra ela que eu tenho gravado todas as nossas conversas e tal. Inclusive as conversas que com certeza pra ela seria ruim, né? De sair em público. Então fala pra ela que, se ela não parar com essa história de, ai, não é normal entrar em contato nesse horário, então fala pra ela que eu quero a permissão dela pra poder mostrar. Que a gente sempre conversou nesses horários, né? Beleza. A história acabou, essa história aí desse negócio, né? Só que depois disso, tipo, eu nunca mais falei com ela nunca mais falou comigo, né? Só que era uma falsa, né? Então, tipo assim, ela me via, fazia ali a saudação básica, e se ela saudasse, eu saudava também, porque respeito é uma coisa básica, né? Tem tudo bem. E aí, como eu falei, eu batia muito de frente com essa chefe, e aí essa outra juntou com ela, né? E aí ela começaram a ganhar força. Então, tipo, como eu falei, eu discutia muito com eles, protegendo todo mundo. Aí o que começaram a fazer? Começaram a pegar o testemunho de todo mundo, e todo mundo, no final das contas, concordou que eu tava chato demais e tava reclamando demais. Todo mundo, né? E aí eu fui mais uma vez chamado para resolver esse problema. E aí eu expliquei pro chefe, né? Falei, olha, é o seguinte, né? Tecnicamente eu reclamo muito, tá? Eu reclamo de tudo que eu acho que tá errado. Agora, se você me falar que reclamar do que eu acho que tá errado é errado, significa que vocês não têm o mínimo interesse em melhorar. Porque eu estou apontando problemas aqui, né? E você falar que eu sou chato, que eu tô reclamando de tudo, olha, eu estou, na verdade, pegando as vozes de todo mundo e trazendo pra cá. Por quê? Porque todo mundo tá reclamando disso, né? Aí, não, mas é que tá todo mundo reclamando que você tá chato. Falei, não, então esse é o ponto, né? Eu, sinceramente, agora, acabei de ficar totalmente, assim, triste com todo mundo. Por quê? Porque eu entendi qual que é o problema. O problema é que a única pessoa com quem eu realmente batia de frente, que era, não vou falar o nome dela aqui, mas era a chefe, né? Fez amizade com a outra pessoa que você recentemente me chamou aqui pra encher meu saco, né? E aí as duas ficaram bem fortes e começaram a aplicar pressão em todo mundo. E aí todo mundo começou a falar isso. E como todo mundo quer salvar o seu próprio umbigo, né? Ninguém fala que eles estavam falando também. Porque tudo que vocês estão falando que eu reclamei, é eles que reclamou e eu só coloquei tudo e eu reclamei em nome de todo mundo, porque eu sou o líder. Então, estava fazendo o meu trabalho. Mas, entendi. Aí eu falei pra ele, né? Falei, eu entendi o problema. Vamos resolver? Nunca mais isso vai acontecer. Porque eu nunca mais vou reclamar de nada. A partir daqui, ó, acabou. Não vou reclamar. Relaxa, né? E tal. E aí a gente foi chegando no nosso limite. Esse é o finalzinho da história, né? Depois disso, obviamente, depois de ser traído por todo mundo, porque não teve um que salvou, né? Só os novos, os novinhos, né? Os mais novos de todos que salvou, tá? Mas, assim, a pessoa que tava trabalhando, mas os outros tudo, tipo, não salvou ninguém, né? E aí, nesse decorrer, então, o que eu fiz? Eu parei de falar com todo mundo. Eu entrei naquele módulo assim, eu só vou falar se a pessoa falar comigo. E eu só vou responder. E qualquer tipo de conversa mais polêmica, tipo assim, né, fizeram isso, você viu, tal, com relação ao trabalho, eu não vou falar mais nada. Por quê? Porque eles falam uma coisa, eu falo a mesma coisa, sou eu que sou o chato, não eles, entendeu? Então eu decidi que nunca mais ia dar esse espaço para poderem falar mal de mim. E deu certo, por quê? Porque não conseguiram mais falar mal de mim. Porque eu não sou burro, eu sei como resolver isso. E eu sou um cara forte, emocionalmente, então, tipo, isso não me afetava, né? Parei de falar com todo mundo, ficava na minha, tanto é que eu nem sentava junto com todo mundo, eu já sentava num cantinho ali, pra não ter conversa, pra não me arriscar. Mas eu já esperava, falei assim, em algum momento eles vão reclamar que agora eu não falo com ninguém, que eu estou sendo antipático, eu estou sendo antissocial, né? E não deu outra, não demorou muito, o chefe me chamou de novo, aí eu cheguei e falei, então, né?
Kaori-san, é que o pessoal tá falando, né, que depois de tudo que aconteceu, você não fala com ninguém e tal. Aí eu cheguei e falei pra ele, né? Alguém tá reclamando que eu não faço aisatsu? Que é o básico da educação? Não, não, não é isso. É que você não conversa mais com ninguém. Então, o pessoal tá reclamando que tá um clima ruim, né? Aí eu falei assim, me desculpa, eu vou ser bem direto com você. Quem que produziu esse clima ruim? Fui eu ou foi eles? Não, mas é porque eles tinham que, né, eles estavam com um problema, tinham que reclamar. Eu falei, pois é, mas eles vieram reclamar comigo? Alguém tentou conversar comigo? Alguém tentou falar pra mim, Kenji, não tô gostando do que você tá fazendo? Alguém tentou? Eu falei, não. Eles pegaram e resolveram fazer da pior forma possível. Foram reclamar com o chefe pra eu tomar uma bronca, né? Sendo que a gente era amigo, eu sempre considerei todo mundo amigo. Então, o mínimo que eles podiam fazer era conversar comigo, falar direto pra mim. Só que na minha cara eles riam, falavam que concordavam com o que eu falava, e eu falava, eu vou lá reclamar, tal, não sei o quê, e eles concordavam. Mas na hora do vamos ver, eles falaram que eu sou o cara chato. Falei, então assim, a culpa não tá em mim. Foi falta de comunicação da parte deles. Então, sou eu quem não confio neles agora. Não é uma questão, você está completamente enganado na posição da reclamação. Não é eles que têm que confiar em mim. Fui eu que fui traído. Então eu não confio mais neles para conversar. Por quê? Aí eu cheguei e falei para ele, responde uma coisa. O problema que eu fui colocado como cara chato é porque eu vim aqui reclamar do que eles reclamavam. Só que eu sou chato, eles reclamaram, não tinha problema. Aí agora eu vou lá bater papo com eles e os papos você acha que é o quê? É papo de o dia tá bonito? Não, o papo é, vieram reclamar de tal coisa, isso é chato, né? Você não concorda? Esses são os papos. Aí eu vou entrar nesse papo e vou cair de novo na mesma ladainha. Eu falei, nem a pau. Aí meio que ele entendeu, porque eu coloquei ele na parede, eu deixei bem claro pra ele. E ele falou assim, não, beleza, não reclamou mais. E aí eu passei vários meses, nossa, foram vários meses trabalhando aqui, assim, sem falar com ninguém, na minha, né? Às vezes o pessoal vinha, dava a impressão que eles estavam tentando me testar, né? Tipo assim, vinham puxar um papinho e tal, e eu respondia de boa e tal. Chegaram a fazer algumas perguntas, pô, né? Que nem a chefe de vez em quando aparecia ali pra verificar se o trabalho tava sendo bem feito. Ele é chato, né? Fica aparecendo e tal. Aí eu olhei pra pessoa, né? Eu tava puto, né? Falei assim, não, ela tá fazendo o trabalho dela. Concordo? Não concordo, mas eu não vou mais cair nessa, entendeu? Eu não vou mais reclamar junto com ninguém. Vocês reclamam, fiquem à vontade. E fomos levando assim o nosso decorrer. E eu achei que eu ia ficar aqui direto ainda, sabe? Tipo assim, porque pra mim, tanto faz se eu não falo com ninguém, isso não muda minha vida, entendeu? Eu recebendo meu salário tá bom. É 1h30. Durante o trabalho você nem bate papo com ninguém, na verdade, né? É mais assim, de vez em quando uma outra conversinha no início e no final do serviço, só, né? E ainda assim eu me mantinha, apesar de estar de ruim com todo mundo, terminava o serviço, se alguém não tinha terminado, ia lá, ajudava, né? Eu sempre me mantive, enquanto que eles pararam de ajudar. Eles ajudavam entre eles ali, os amiguinhos, né, a panelinha, e eles não ajudavam, deixavam eu lá, né? Inclusive uma vez vieram reclamar que eu tava demorando muito pra terminar, né? Terminando, eu passava 5 minutos do horário, né? Ou às vezes 10, né? Porque eu tô fazendo. Mas tinha um motivo. Porque nesse caminho, aqui o Romaneta, eles mudaram a regra da forma de limpeza, criaram um manual que era impossível de você fazer no horário, sabe? E o que aconteceu? Aí que eu falo que é a injustiça, né? Nesse manual era impossível, mas eu dei um jeito. Por quê? Porque eu corria, né? Fazia terminar e terminava 5, 10 minutos atrasado, vira e mexe, né? O que eles fizeram? Eles simplesmente não fazem. Simplesmente não seguem o manual. E eles não tomam bronca por isso. Mas eu falei, eu não posso, porque com tudo que eu passei, eu não podia me dar o luxo de fazer nada de errado. Eu não podia me juntar, ninguém tá fazendo, por isso eu também não fiz, porque eu estaria me complicando. Então eu mantive, eu fiz certinho no manual, tal, sabe, me matava de fazer aquilo, mas não falava com ninguém. E aí, inclusive, me chamaram mais uma vez pra reclamar de que eu terminava tarde, aí pô, o pessoal queria ir embora, não sei o quê. E aí eu cheguei e falei pra ele, olha, aí você tá me pondo numa situação difícil. Por quê? Porque você inventou esse manual louco. Eu sigo o manual, eles não seguem. Eles terminam rápido porque eles não seguem a desgraça do manual que você inventou. Você não vai brigar com eles, não? Né? Eu acho que não, né? Porque você não quer brigar com eles, quer brigar comigo, né? Mas eu sigo o manual. Se você quiser me mandar embora porque eu tô terminando tarde, me manda que eu vou processar você. E eu já tava puto já. Aí eu quero ver você comprovar, então, que eu fui mandado embora porque eu estou fazendo alguma coisa errada. Porque eu estou trabalhando até mais um pouquinho, porque não termina, porque eu não posso dar desculpa de que deu horário, então eu fiz de qualquer jeito. Não, eu fiz o trabalho direito, como tem que ser feito, e segui o manual. Eles, além de terminar extremamente rápido, que terminavam 15 minutos, 20 minutos antes da hora. E às vezes você pensa, não, é normal, não. É um trabalho de 1h30, pessoal.
1h30. Se você termina 20 minutos antes, 15 minutos antes, isso equivale a 1/6 do trabalho. Se a pessoa trabalhasse 6 horas, ela estaria terminando 1 hora antes. 1/6 do trabalho, pra vocês terem uma ideia, né? Então assim, não faz sentido. Se a pessoa termina rápido, é porque ela tá tirando a mão, é porque ela tá fazendo de qualquer jeito. Porque se você faz normal, você termina meio tarde. Essa é a realidade do negócio. Mas eles vieram brigar comigo com isso. Eu cheguei, dei uma bronca e tal. Ele ficou quieto. Nunca mais reclamou. E eu falei, se você começar a me reclamar muito e tal, quiser mandar embora, manda. Mas aí eu vou fazer você comprovar, então, que todo mundo faz. E aí vamos ver por que você não briga com eles, né? Uma última coisa que eu esqueci de contar. A gente teve um pequeno probleminha antes também, que era... Eu não falei pra vocês que a gente podia tomar banho no final da noite, quando terminava o trabalho? Começaram a encrespar com isso também. Porque eu fechava aqui a chave todo dia. Eu entrava todo dia no banho, né? E aí, primeiro que ele colocou lá uma regra que tinha que sair em 15 minutos. Até aí tudo bem. Tudo bem, a gente tem que tomar banho então 15 minutos e sair. Beleza, eu não via problema nisso. Mas aí depois veio que na verdade não era isso, que tinha que terminar às 10 e a gente terminava meia-noite. Então meia-noite 15 tinha que sair de lá. E se você não terminasse meia-noite 15, se você visse que não ia terminar, por exemplo, o serviço terminou mais tarde, o serviço terminou meia-noite 10, não tem como tomar banho em 5 minutos, né? Então não era pra entrar. Aí eu falei, entendi, então eu não vou mais entrar. Porque eu entrava não tanto por mim. Era legal entrar no final da noite. Mas eu entrava principalmente pelas outras pessoas que queriam entrar. Então, se ninguém tá ali pra fechar, as pessoas ficavam num clima ruim e acabavam não podendo tomar o banho e ir embora, né? Então, eu, na ideia de tentar ser legal com todo mundo, eu sempre entrava todo dia, né? E aí, quando começaram com essa regra, ia responsabilizar quem fecha a chave, né? Aí eu falei, então não fecho mais, então pronto, eu não vou ficar mais, eu não vou tomar banho aqui. Aí vocês procuram aí quem que vai fechar. E inclusive, como eu falei pra vocês, que era por causa do clima que eu fazia. Nos primeiros, assim, no primeiro mês, quando eu fiz isso, outras pessoas também falaram, então também não vou ficar. E aí ficou todo mundo meio que criando um clima ruim pra quem queria entrar, não entrar, né? E era o que eu imaginei que ia acontecer. Só que depois, sabe, acho que devem ter feito uma pressãozinha lá e o pessoal começou a ficar, né? Começou a ficar ali pra pessoa, todo mundo tomar banho. No início, ainda eles respeitavam aquelas coisas dos 15 minutos. Hoje em dia, eu sempre viro e mexo e reparo que no final passa dos 15. Sabe, 20, 25, né? E ninguém reclama disso agora. Só que pra vocês terem uma ideia, na minha vez, no primeiro dia que aconteceu esse atraso, já veio um aviso de que essa chefe chata que eu falei, falando que né? O chefe lá viu lá pelo número, negócio lá da segurança que saiu depois das 15. E eu fiquei puto, eu falei, então, foi por isso que eu falei, então não vou mais ficar. Já que é assim, eu não posso passar um pouquinho, que já estão reclamando, e nem foi por minha culpa, porque eu tava esperando a pessoa sair do banho, né? Então, tipo, aí foi onde eu decidi. Então, passamos por tudo isso e agora a gente chega na reta final, que foi o cúmulo. Porque até então, a única coisa que me segurava aqui era o salário. Porque foda-se que as pessoas são chatas e tal, não importa, né? Eu não importo com isso, meu salário era bom. Por que eu vou ser louco de sair de um trabalho que paga bem? E aí veio. Do nada, a gente recebe um aviso deles, né? Recentemente. Vamos mudar o sistema, vamos parar de pagar os 400 ienes por dia. Para compensar o que era 900, subiu para 1.100. Só que quando você vai ver, você perde mais de 200 ienes por dia, né? Que 10 dias de trabalho vai dar menos de 2.000, quase 3.000 ienes a menos, para começar. Esqueci de falar. Antes disso, quando eu tava tendo todo aquele problema com o pessoal, eles pegaram e diminuíram meus dias. De 5 dias por semana, passaram para 3, né? E sem pedir para mim, só simplesmente diminuíram, né? E aí, além disso, mudaram esse negócio dos 400 ienes. E aí, agora, recentemente, simplesmente ele falou, estamos mudando aqui o sistema do WACO, que é aquele que eu recebia 25% como se fosse Zangyo, né? Então, a partir de agora é assim, ó. Tem que colocar aqui todos os dias e tal. E as pessoas que estão com o nome aqui resolvem. Quem não tá com o nome aqui é porque não se enquadrou. Aí, pra compensar, eu liguei pra ele hoje e falei pra ele, então, só pra confirmar, eu não me enquadrei, então, meu salário vai diminuir? Eu não vou mais ganhar os 25? Ele, pois é, não vai, né? Falei, ok, então eu quero pedir as contas. Aí foi onde eu conversei com ele, decidimos que eu ia pedir as contas, já pedi as contas agora, já assinei toda a papelada, já tô livre. Por isso que eu tô sorrindo, gente. E já tá tudo pronto e agora é só não mais voltar. Vou trabalhar o mês 11, a partir do mês 12 acabou, ok? Mas de maneira geral é isso. Espero que tenha sido interessante para vocês. Com isso termina um ciclo, né? Mas eu estou feliz. Qualquer coisa eu arranjo outro bico.
Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde você tal. E também deixa comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveita os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo enquanto a de criar novos conteúdos, né? De maneira geral é isso. A gente se vê então aí pelos caminhos da vida. No mais é só tchau. E eu ainda continuo entregando o jornal. Até combinou no finalzinho. Tchau pra vocês.